Fala galera, meu nome é Matheus Luna, sou desenvolvedor front-end aqui no Pagar.me. Hoje eu vou falar um pouco das diferenças entre Vue 2 e Vue 3 e contar um pouco também da minha experiência de migração de uma aplicação para o Vue 3. Só dando um resumo aqui sobre essa versão do Vue, não tiveram grandes mudanças, tá? Foram introduzidas algumas melhorias nas APIs atuais, não teve nenhuma revolução, você não vai precisar reaprender a escrever código Vue, não tem nada disso. Acho que isso foi um medo da galera, porque acho que muita gente que escolhe Vue para desenvolver escolhe pela simplicidade e é importante falar aqui que essa simplicidade não foi perdida. A maioria dos novos recursos e alterações importantes foram lançados por motivos de desempenho. Isso aqui também é um ponto importante para falar. Só antes da gente começar a falar de código em si, eu acho que é muito importante antes de você escolher qualquer tecnologia, antes de você migrar, fazer alguma migração, iniciar uma nova aplicação, é importante você se perguntar o porquê você quer usar aquela tecnologia. No caso, se hoje você tem a aplicação Vue 2 e quer migrar para o Vue 3 ou está pensando em começar uma aplicação em Vue 3, eu trouxe alguns pontos aqui que podem te ajudar nessa conclusão, né? Mas você pode encontrar outros pontos também. Aqui eu trouxe os pontos de por que usar Vue 3 e o primeiro é se manter atualizado com Vue, né? Isso aqui é importante porque quanto mais o tempo for passando, menos suporte você vai ter para as bibliotecas de Vue 2. A galera vai criando novas bibliotecas para o Vue 3 e o Vue 2. Isso com qualquer tecnologia nova, né? Quando tem uma atualização, o ideal é a gente não atualizar logo de cara, mas chega um momento que a gente tem que se manter atualizado. Outro ponto que eu trouxe é o melhor suporte para TypeScript. Se você pensa em usar TypeScript, se seu time pensa em usar TypeScript, o Vue 3 é uma boa opção para você porque facilitou muito essa utilização e até mesmo se você tem uma aplicação hoje com JavaScript puro, se você tiver Vue 3, é muito fácil de pegar e colocar o TypeScript na sua aplicação Vue. Melhoras no problema de desempenho, né? Isso é algo que eu já comentei aqui. É lógico que tem soluções para melhoras de desempenho no Vue 2, mas se você já fez de tudo e o desempenho da sua aplicação ainda não te agrada, talvez migrar para o Vue 3 seja uma boa opção para você. E o último ponto que eu trouxe são os novos recursos. Você pode ter visto algum novo recurso do Vue 3 que solucionaria um problema seu, que melhoraria o projeto. Enfim, se você identificou isso, só vai encontrar isso no Vue 3, né? Obviamente. Um ponto que eu não trouxe aqui, mas é importante falar, e aí é um ponto, não sei se é negativo, vai depender de você. Se por algum motivo você precisa dar suporte à sua aplicação ao Internet Explorer, é melhor continuar no Vue 2, porque no Vue 3 eles meio que deixaram isso para trás, né? Algumas features que eles precisavam utilizar não são compatíveis com o Internet Explorer. Bom, agora trazendo aqui as novidades, né, da versão 3 do Vue. Isso aqui, lembrando que essas novidades não vão quebrar a sua aplicação, você pode escolher usar ou não. A primeira que eu vou trazer aqui é o Teleport, né, que é usado quando você precisa mover parte do template de um componente para um outro lugar no DOM. Pode ser até fora do Vue, no caso. Um exemplo clássico disso aqui são as modais, que geralmente o nosso componente de modal ele tem o botão, né? E tem o conteúdo da modal que às vezes a gente enfrenta um problema dependendo de onde está esse componente. Sei lá, pode enfrentar algum problema com a position do pai, né? Com a propriedade position do pai. Então a gente pode usar o teleport para pegar esse modal e jogar ele para o body, por exemplo. A gente pode só escrever lá, né? Botar ele dentro de um teleport e no teleport passar a propriedade to e definir ali o seletor, onde você quer jogar esse modal. No caso eu coloquei ali body, mas poderia ser um ID mesmo, botar o seletor, a tralha e o nome do ID que também funcionaria. Outra coisa nova aqui no Vue 3 é o Fragment. A galera que está acostumada a codar com React já deve estar bem familiarizada com isso, mas no Vue 2 não tinha. Se eu quisesse fazer um template, por exemplo, eu precisava
botar uma div englobando tudo. Já no Vue 3 os componentes têm suporte oficial, né, para nós multi-raiz. Então eu posso pegar um template e botar diretamente lá o header, um componente main, por exemplo, e um componente footer. Só é importante você definir qual desses 3 nós aqui vai receber os atributos. Então você pode botar vbind e os atributos lá que o componente vai receber. E a principal novidade, né, assim, do Vue 3 é o Composition API. Eu acho que quando lançou dividiu muitas opiniões, porque como eu falei, muita gente escolhe o Vue pela simplicidade e para quem vê o Composition API assim pela primeira vez pode se assustar um pouco, porque é bem diferente da Options API, que é a forma antiga de criar componentes. Mas, em resumo, o Composition API é uma nova API que permite a criação de componentes baseados em funções e é inspirada nos React Hooks. Eu acho que tem muito disso de, tipo, quando um framework evolui, os outros têm que evoluir junto, né? Isso é muito bom. Aqui tem um exemplo de componente criado usando a Composition API. Eu vou explicar cada parte desse código mais para frente, mas é só para... Eu botei esse print aqui só para já ter uma ideia da diferença. Agora, só vamos falar um pouco do problema da Options API e como a Composition API resolve isso. Bom, hoje a Options API funciona muito bem, muita gente gosta, mas ela tem um problema. Organizar lógicas com ela funciona, mas quando nossos componentes ficam grandes, ficam maiores, né, a lista de preocupações aumenta e isso dificulta muito a leitura do código. Dificulta também a manutenção, principalmente se não foi você que escreveu esse código, a manutenção fica bem difícil. Só trazendo um exemplo aqui com a Options API, um exemplo pequeno, né? Hoje, para criar um componente, a gente tem que definir lá a prop data, que retorna todas as nossas propriedades reativas, né? No caso ali eu criei só um counter e inicializei ele com 0. Criei uma propriedade de métodos com nossos métodos de increment e reset. O increment adiciona mais 1 no counter e o reset volta ele para o 0, né? E criei uma prop computed que dobra esse counter. Então o nosso computer counter double vai ser sempre o counter vezes 2. Então, perfeito. Acho que qualquer pessoa aqui que nunca nem programou com Vue consegue entender esse componente, porque esse é um componente pequeno. Como eu falei, o problema da Options API é quando o componente fica grande. Aí eu trouxe um exemplo aqui de um componente grande, é tão grande que não dá nem para ler nessa imagem, mas isso aqui é um componente Vue. E isso aqui é um exemplo legal, que eu achei legal de trazer, porque tá pintadinho ali cada contexto, cada responsabilidade lógica, né, desse componente. Vamos supor que tudo que está pintado de roxo seja do contexto de usuário, sei lá, de cadastrar usuário, vamos supor. Então, ali para fazer esse contexto, a gente tem que colocar nossas propriedades no data, nós temos que criar métodos, precisamos criar computers, poderia ter watches, poderia ter alguma coisa usada naquelas funções, né, de lifecycle do Vue. Então, acaba que temos muitos pontos ali que são do mesmo contexto, mas estão bem separados no arquivo. Isso para leitura e manutenção é muito ruim. Como eu falei, se é uma pessoa que não conhece o código, ela vai ter que dedicar um tempo ali para entender, para ver onde está cada parte do código nesse contexto. E isso é um problema muito grande na Options API. Beleza. Agora falando um pouco aqui sobre a Composition API, nós já podemos ver que é um pouco diferente. Não tem aquelas propriedades, né, que a gente já tem que saber o nome, o que cada uma faz, onde está cada uma no arquivo. Hoje na Composition API a gente tem basicamente essa função setup, que vai estar tudo lá dentro. Nossas propriedades, nossos computers, os métodos de lifecycle, watchers. Então acaba que é um código JavaScript funcional, igual temos no React Hooks. Mas só explicando cada parte desse código, primeiro aqui nesse import são as funções que eu vou usar dentro ali do meu setup, que é o computed, que a gente já conhece, e o ref, que pode ser uma novidade aí para a galera. A função setup, como eu falei, vai conter todas as nossas propriedades, métodos, computed, watchers, e
vai ter também, e o retorno dela é o que a gente quer jogar para o nosso template. Eu não botei o template aqui porque estou focado mais na Composition API. Mas tudo que o setup retorna é o que a gente vai jogar para o nosso template do componente. Aqui no counter eu estou criando uma propriedade reativa, né? Antes a gente pegaria um counter e jogava numa função data. Agora eu posso criar uma const normal e o que eu vou jogar dentro dessa const é a nossa função ref, que se você já teve algum contato com o React, é o use state dos hooks do React. Então, só que é até mais simples do que o hooks do React. Você só passa o counter, o ref e o valor inicial ali, o estado inicial, que eu quero que o meu counter comece com 0, então eu passo 0 ali como parâmetro. O counter double aqui é o nosso computed, né? O computed agora é uma função, então eu só crio uma const, counter double, e atribuo a ela a nossa função computed. Essa função tem um callback ali, né? Que é basicamente multiplicando o counter por 2. É importante falar também que quando a gente usa o ref, ele pega aquela const que a gente criou, independente se ela é string, number, enfim, ela pega e transforma num objeto que tem uma propriedade value. Aí o que vem nessa propriedade value é o que a gente vai usar de fato. Então, se eu quero dobrar o nosso counter, eu dou counter.value vezes 2. Se eu quero incrementar mais um, no caso aqui já pulando para nossas funções, eu faço counter.value mais igual a 1. E reset é a mesma coisa, só que eu boto 0, né? Enfim, essa aqui já falei, né? São nossas funções, que antes estavam numa propriedade methods. E aqui é o retorno, tudo que eu quero jogar para o nosso template, porque, sei lá, pode ser que o meu template não precisasse do reset. Aí era só não jogar o reset nesse return, mas é isso. Tudo que a gente vai usar no template, a gente retorna no setup. Mas aí já dá para ver um pouco da diferença entre o Composition API e o Options API. Como isso aqui é um arquivo, acaba sendo uma função JavaScript purona ali, eu consigo organizar da forma que eu quero, não preciso seguir ali o padrão do Vue. E melhor do que isso, eu consigo exportar o código, né? Conseguir dividir o código em arquivos diferentes até. Eu consigo fazer uma reutilização de código, coisa que eu não conseguia fazer com a Options. Até conseguia, né? Usando as mixins, mas de uma forma muito melhor agora eu consigo fazer o reuso do código. Agora, só trazendo um exemplo de reutilização de código, né? Usando a Composition API, é lógico que um counter é um contexto ali muito específico, não consigo imaginar um contexto de reuso para isso, mas é só um exemplo, né? Você pode aplicar esse exemplo para o contexto que você quiser. Então, eu basicamente peguei e criei um arquivo counter.js, né? Ali numa pasta composable, onde eu vou colocar tudo que eu quero que seja reutilizado. E esse arquivo basicamente exporta uma função que é o useCounter, que recebe um parâmetro que vai ser o estado inicial ali que eu quero no meu counter. Dentro da função eu crio uma const com ref, né? É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que estava no meu componente, eu peguei e joguei dessa função que está sendo exportada. Só não botei o reset aqui para não ficar muito grande, mas essa função aqui tem um count, tem um increment, e eu retorno o meu count e increment. Eu poderia botar o que eu quisesse aqui, se você quisesse botar o reset, se quisesse botar um computed aqui, não teria problema, era só retornar ele ali ali embaixo, né? Agora, voltando para o nosso componente, eu consegui tirar todo aquele bloco que estava ali, né? E agora é só importar esse meu useCounter e chamar ele. Então, o meu count increment vai vir do retorno da minha função useCounter. Então, eu só pego, retorno o count increment para o template e tá aí, um código muito mais simples. Então, se fosse um componente maior, com vários contextos, como aquele exemplo que eu mostrei, eu conseguiria isolar esses contextos em arquivos diferentes e quando eu for fazer alguma manutenção no código, ou até implementar alguma coisa nova, eu olharia só para o contexto que eu quero trabalhar e estaria tudo mais organizado. Isso é um ganho muito bom para o Vue, né? E não sei se eu falei isso, mas o Options API continua disponível. No Vue 3 você consegue utilizar ainda, então para quem se sente desconfortável usar um Composition API, ainda tem a opção de usar a API antiga, mas se você quiser uma forma mais avançada de escrever um componente em Vue, você tem essa opção aí, que é bem legal. E dá para você fazer muito mais coisa com o Composition API,
Mas esse é um assunto que cabe uma talk só para esse cara, então eu foquei mais em trazer aqui como uma novidade mesmo, uma introdução. Mas é isso, dá para fazer muitas outras coisas, tem muitas outras coisas para falar sobre isso. Agora trazendo um pouco das alterações importantes no Vue, algo que se você estiver fazendo uma migração, por exemplo, vai quebrar a sua aplicação, ou algo que se você estiver acostumado no Vue 2 e for fazer no Vue 3, vai quebrar. Eu trouxe algumas, né, mais focado na experiência que eu tive de migração, mas na doc do Vue tem bem explicativo, tipo o que é breaking change, o que é novidade, alterações que são mínimas, mas que você tem que ter um ponto de atenção, né? A primeira aqui que eu trouxe é a API global do Vue, que morreu. Antes, para iniciar uma aplicação, no caso, você importava a API do Vue global e instanciava ela ali, e passava os plugins, enfim, e montava a aplicação. Agora, ao invés de fazer o import dessa API global, eu importo só a função que eu quero usar, que é o create app. Então, eu posso atribuir esse create app a uma constante app, por exemplo, embaixo usar os plugins, no caso estou usando o router, e no final de tudo fazer o mount do app, né? Outra alteração que com certeza você vai bater nisso é a API do vModel, né? Que mudou. Por exemplo, se você fosse criar um input personalizado, se você passasse um vModel para ele, ele receberia uma própria value. Hoje, com o Vue 3, essa própria value não vai existir mais. Ela foi renomeada para Model Value. Também é importante falar que hoje você pode ter vários inputs no mesmo componente. Então, para isso, você tem que passar argumentos para esse input. Por exemplo, vModel name, que seria o argumento que você passar. vModel e-mail, vModel telefone. Eu vou mostrar um exemplo em código nisso, mas é importante falar que se você não passar nenhum argumento, a propriedade value vai virar model value. Se você passar o argumento, a propriedade vai ser o argumento que você passou. Se você passou name, então em vez de model value, você vai digitar name. Se você passou e-mail, vai ser e-mail e por aí vai. O evento input também foi renomeado, agora ele é update, e o argumento do vModel. Se não passar nada, vai ser update, model value. Se passar name, vai ser update, name. Só trazendo aqui um exemplo prático, né, para não ficar confuso. Aqui eu criei um componente, né, eu botei o nome child component, passei um vModel para ele sem argumento nenhum. Esse vModel é um page title que está ali no meu componente, enfim. Então, como eu não passei argumento nenhum, a própria que ele vai receber é model value. No caso é um string, né, um input de texto. E eu botei até ali no comentário para ficar mais claro. Anteriormente você digitaria value string. Algo que eu não comentei também, que é uma novidade, agora você precisa definir os eventos, né, os emits do seu componente. No caso aqui a gente só usa o update model value, então eu joguei ali o update model value no array. Mas se tivesse um change ou um update de um outro vModel que a gente pode passar, né, você passaria ali nesses emits também. E na chamada do emit, né, como eu falei, antes era input, agora é update model value, então eu criei um método change page title e fiz um emit aqui de update model value. Isso aqui anteriormente você só escreveria input aqui, que era o emit antigo. Eu trouxe aqui também um exemplo de um componente com múltiplos vModels, eu botei 2 aqui. Eu criei um componente invite form com um vModel name e um vModel email. Para passar o argumento é só você fazer o vModel, e o que você quer passar. Aí olhando só para o template, né? Eu tenho 2 inputs, uma própria value, que antes, se eu não passasse argumento, seria model value aqui, mas como eu passei, então o valor vai ser o name, que é o argumento que eu passei aqui. O meu emit, mesma coisa, update name, o que antes seria o update model value, né? Se eu não passasse o argumento, agora é o update name. E embaixo a mesma coisa, só que substituindo name por e-mail. Update e-mail e value e-mail. Esse aqui é um ponto que é interessante, que dependendo da versão que você estiver usando do Vue 2, isso aqui já vai te dar um warning. Então isso mostra a preocupação deles com essa migração também, de tipo, isso aqui em algum momento vai quebrar, então troca isso aqui. Que é o vif e vfor no mesmo elemento,
que por motivos de desempenho, isso aqui, se você usa, ele já vai estourar um erro ali na sua aplicação. Mas, às vezes, a gente precisa usar VIF e VFOR no mesmo elemento. Às vezes, você quer que esse elemento só seja exibido se alguma condição for verdadeira. E uma solução para isso é você criar um computed. Por exemplo, se eu tenho uma lista de livros e você quer mostrar só os livros ativos, os livros que estão disponíveis, talvez, você pode criar um computed active books. Então, isso já elimina um VIF ali do seu template. E no VFOR, ao invés de você fazer o laço em cima de books, você faz o laço em cima de active books. Então, você não vai precisar mais usar o VIF e a sua aplicação vai ficar sem erro. Algumas outras mudanças que eu preferi não dedicar slide para não me estender, né? Mas, tipo, a opção de Lifecycle Destroyed foi renomeada para Unmounted, a opção de Lifecycle Before Destroy foi renomeada para Before Unmount, a API de diretivas customizadas foi modificada, então se você tem diretivas na sua aplicação, você vai precisar ir em cada uma delas ali para mudar, né, como elas foram escritas, mas não é nada bizarro não, é tudo muito tranquilo de trocar. A opção data deverá sempre ser declarada como uma função. Isso aqui também, dependendo da versão do Vue 2 que você usa, isso aqui também já dá problema. Métodos de instância on, off e on foram removidos. E o suporte a filtros foi removido. Se tem algum tipo de filtro na sua aplicação, você tem que remover ele e pode exportar uma função e chamar ela. É que essa parte dos filtros foi algo que a galera trouxe do Angular, né? Mas o desempenho não era muito maneiro, então preferiram tirar no Vue 3. Agora eu vou falar um pouco sobre a migração para o Vue 3, né? Se você tem uma aplicação hoje, você quer migrar ela. Então hoje a gente tem um pacote chamado Vue Compat, né? Que é uma versão do Vue 3 e fornece comportamento compatível com o Vue 2 configurável. Então, quando você estiver nesse momento de migração, você pode usar o Vue Compat, que é o que eles chamam de Migration Build, para ajudar nisso, para ajudar nesse processo de migração. A primeira coisa que você vai fazer é mudar a versão do Vue, né, e botar o Vue Compat ali na mesma versão que você estiver usando do Vue. E uma parada diferente é que o Vue Template Compile não é mais usado no Vue 3, a gente usa essa outra biblioteca aqui, que é o Vue Compile SFC, na mesma versão do Vue também. Que aí vai depender da versão que você estiver usando, essa versão aqui em algum momento vai estar desatualizada, mas aí vai depender da versão que você usar. Depois de botar lá no package.json o Vue Compat, você tem que colocar essa configuração aqui no seu Vue Config. Isso se você tiver criado o seu projeto a partir do Vue CLI, né? Se você tem um arquivo Webpack seu, você vai ter que colocar lá no Webpack. Quando você faz isso, seu aplicativo vai encontrar alguns erros, né, ali em tempo de compilação. Então, para você conseguir rodar ele, você vai ter que corrigir esses erros. E assim que todos eles desaparecerem, você pode mudar o modo do compilador para Vue 3. Aí, como você pode ver aqui no slide anterior, ele está no modo Vue 2. Depois de corrigir os erros em tempo de compilação, você muda para o Vue 3. Aí, a partir daí, você vai conseguir executar a sua aplicação no navegador. Mas, quando você executa ela no navegador, é aí que começa o trampo de verdade, né? Porque ele vai aparecer ali como alerta todos os erros de compatibilidade no seu projeto. Então, aqui você pode ver que aqui, ó, Deprecation Component VModel. Então, provavelmente nesse projeto aqui que eu mexi, ainda tinha componentes usando a propriedade value do VModel ou o evento, né, aquele emit de input, enfim. Então, você tem que ir matando erro por erro desse, você pode ir um de cada vez, não precisa, porque aqui vai aparecer muitos, né? Dependendo do tamanho dessa aplicação, vão ser muitos. Então, escolhe uns contextos para atacar. Por exemplo, eu quero atacar primeiro os VModels, então vai corrigindo cada VModel e depois parte para o outro. E também é importante que provavelmente você usa bibliotecas externas na sua aplicação. E essas bibliotecas vão dar erro também, com certeza. Então, o ideal é você matar primeiro todos os erros na sua aplicação, no seu código, para depois você ver o que você vai fazer com as bibliotecas de terceiros, no caso.
E isso aqui, como eu falei, você pode desabilitar e habilitar a compatibilidade de cada recurso. Então, assim que você primeiro vai importar o configure compat, chamar essa função, né? E por default ela vem no modo de Vue 2, mas você pode botar o modo Vue 3 também e fazer o processo inverso. Mas conforme você vai resolvendo os erros, você pode ir desabilitando a compatibilidade desse recurso. Então, quando você matar todos os erros de vModel, você desabilita ele. Quando matar todos os erros, sei lá, de vif, vfor, você desabilita ele e assim você vai indo, até matar tudo. Bom, todas as bibliotecas e ferramentas oficiais do Vue, hoje já têm uma versão com suporte a Vue 3, então se você usa Vuex, Vuerouter, Vue Test Utils, é só pegar a versão ali mais atual que ela já vai ter a compatibilidade com Vue 3. E as não oficiais, né, aí que acaba sendo um problema. As mais famosas, vamos dizer assim, as mais populares, elas também já têm alguma versão, mas pode ser que você use alguma que não tenha uma versão compatível. Então, ou você vai ter que procurar uma outra biblioteca, ou você também pode fazer um fork lá na biblioteca e fazer a migração. Vai depender aí da sua necessidade também. Aqui são as considerações finais, né? Como eu falei, escolha avisos individuais para corrigir, vai indo de aviso em aviso, que eu acho que é mais fácil, você não vai se perder. E quando todos os avisos forem corrigidos, você só remove o Migration Build e sua aplicação vai estar ali rodando completa com Vue 3. Então, é isso. Tudo isso que eu falei aqui foi baseado na documentação própria do Vue, é tudo muito bem explicativo. Ele tem uma doc só para migração, tem uma seção lá no site só para migração. Tem a doc do Migration Build, eu botei também a doc aqui que eu usei do Vuex, do Vuerouter, que muda um pouco nessa versão nova, mas nenhuma mudança drástica. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado, espero que tenha sido bem explicado e até a próxima.